Olá, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem. Hoje mais um capítulo que vamos estar lendo da Bíblia Sagrada, Gênesis 36, onde lemos o retorno de Jacó, como foi a morte do seu pai Isaac, a da Raquel. E aqui vai falar um pouquinho sobre a descendência do outro filho, o Esaú. E essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate lhe deu Reuel, e o Olibama lhe deu Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e tudo da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais, todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Não havia pasto. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. E este é o registro da sua descendência. Pai dos Edomitas, nos montes de Seir. E esse é o nome dos seus filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ava, Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã, Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram esses os seus netos de Basemate, mulher de Esaú. Aqui falando sobre toda a sua genealogia, que foi Esaú. Esses também foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná, neta de Zibeão, os quais deu a ele a Esaú, Jeú, Jalão e Corá. Foram esses os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Coetã, Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz de Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Zamá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel, em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. E foram esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú, de chefe Jeú, Jalão, Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná. E foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Então esses foram os filhos de Seir: o Oreu, que estava habitando aquela região, Lotã, Zobão, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer, Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus, do território de Edom. E esses foram os filhos de Lotã: Ori, Emã, Timiná, era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Zefô e Anã. Esses foram os filhos de Zibeão: Ainá e Ana. E foi Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para passar o jumento de Zibeão do seu pai. Esses foram os filhos de Aná, Dissom, Olibama. Os filhos de Aná foram os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. E esses foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. E esses foram os chefes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais, região de Seir, os reis e os chefes de Edom. E esses foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinaba. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Boza. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor.
Husam morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. A sua cidade chamou-se Avite. Hadad morreu e Samilá de Marreca foi o seu sucessor. Samilá morreu, Saul de Reobote, próximo ao Eufrate, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Rimão, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamou-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Meazabe. E esses foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timná, Alba, Gelete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Maquidiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então, uma passagem que fala apenas sobre toda a árvore de forma genealógica de Esaú, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, e sim toda a sua descendência do que ele realmente ele teve. E vemos então que a sua fama não foi tão grande como a de Jacó, pois ele rejeitou a bênção do próprio Deus. Ele vendeu a sua primogenitura até Edom, chamado Vermelho, aonde então ele foi levado para essa terra, não conseguiu ficar onde Jacó estava, tanto era a prosperidade. Você vê como uma pessoa escolhe um caminho, uma vida, ainda que teve coisas na sua vida, achar aqui um poço de água quente, uma fonte de água quente, e enfim, mas a sua história acaba-se praticamente aqui, não tem mais nada o que se falar sobre Esaú. Olha o quanto já falamos de Jacó e da sua descendência que vai vir agora sobre o próprio José. Aqui começamos em Gênesis 37, a história de José, o último filho praticamente, ao qual Raquel lhe deu naquele momento, onde Jacó orou, buscou para que Raquel tivesse um filho, e enfim. E aí Esaú é apenas isso. Aqui tem a sua genealogia, o seu descendente. Existe um capítulo que fala sobre ele praticamente, sobre o seu descendente. O que mais fala é que Esaú foi profano, foi imoral, não obedecendo a voz do Senhor, não fez menção ao que ele recebeu de herança do próprio pai. Ele tinha direito a essa herança, essa bênção do pai, essa primogenitura, e ele mente apenas desprezou. Então, nós temos que ter isso aqui como entendimento, é uma leitura apenas dessa palavra, mas o que há de entendimento que uma história que se resumiu a apenas se multiplicar na face da terra, onde não tem muitos feitos, a qual, biblicamente, como tem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, que foi tão famoso sobre o próprio Egito, o filho de Jacó. E como a Bíblia fala, ela se refere ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Então isso é algo assim fantástico, maravilhoso. Esaú foi praticamente esquecido neste momento, não tem mais o que se falar dele, só é lembrado lá em Hebreus 12, falando dele que ele é um profano e imoral. E nós precisamos apenas ter esse conhecimento e essa sabedoria, saber que tudo vem de Deus, que o que mais ouve falar de Seir, dos montes de Seir, de Edom, é tudo algo de forma negativa, algo que não se agrada muito a voz do próprio Deus. Então nós precisamos saber o que vamos fazer diariamente, buscar, plantar no Senhor, e como eu falava até na oração do meio-dia, nós vamos atrair o que queremos, né? Não que os opostos se atraem, mas você pode também atrair para você, porque o próprio ferro afia o ferro. Então nós precisamos estar dispostos a saber quem nós somos e fazer sempre o melhor para que Deus possa nos abençoar, nos consagrar e realizar uma obra maravilhosa sobre a nossa própria vida, casa e família. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar atenção a esse texto, dessa forma, dessa maneira, crendo que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Você vê que nós precisamos ter esse entendimento, esse reconhecimento, saber que Deus é Deus e Ele vai fazer cumprir com a sua palavra, com a sua justiça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu peço, eu oro, eu clamo pela Tua justiça, se cumprir sobre nós. Aqui tem esse capítulo, meu Pai, a qual acabamos de lê-lo, meu Deus, e na Sua palavra meditamos, crendo, confiando que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós, como muitas histórias foram escritas, meu Deus, mas acaba-se ali, perdão, que Deus venha
realmente falar como Ele tem sempre nos orientado pela sua palavra, e que possamos sempre querer confiar, acreditar e realizar uma obra maravilhosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, e que essa paz de Deus venha reinar e governar sobre a sua alma, sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus.